Que Jesus nos abençoe, que possa abrir a nossa mente para podermos compreender todos os ensinamentos que Ele nos trouxe há 2000 anos atrás. Trouxe com muito sofrimento, com muita luta, com muita dificuldade. Mas hoje nós temos a oportunidade de conhecer. O mais importante é nós praticarmos isso na nossa vida. Que eu possa ter a palavra clara, transparente, para poder ajudar cada um, encarnados aqui presentes e também os desencarnados, porque aqui tem bastante, a gente percebe isso. Hoje nós vamos falar de algo que é muito difícil ainda para nós praticarmos as 24 horas do dia, ou então das 12 horas que nós ficamos acordados, que é o amor. E hoje vou falar sobre a lei do amor. O amor tem dois lados. Tem o amor aquele que nos eleva, que faz com que nós possamos crescer espiritualmente e moralmente. Mas o amor tem problema também. Às vezes nós amamos tanto que nós ficamos fixados nesse planeta, preso aqui materialmente. No decorrer da palestra, então eu vou esclarecer, tentar esclarecer para vocês. Estou sendo muito otimista, vou esclarecer, vou tentar ainda, tá certo? Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, os itens 8, 9 e 10 foram que trouxeram a mensagem para Kardec codificar. Esses três espíritos, nós possamos chamar assim, são mentores evoluídos espiritualmente, passaram, tiveram praticamente junto com Jesus. Uns mais conhecidos, outros menos. Então, tem o Lázaro, em Paris, em 1862, trouxe a mensagem, está aqui. Fenelon foi em Bordeaux, em 1861. E Sansão, em Paris, em 1863. O meu trabalho foi feito da seguinte maneira: eu vi o que cada um falava a respeito do amor, da lei do amor. E assim eu fui fazendo. Aquilo que Lázaro falou foi completado por o Fenelon. Fenelon foi completado pelo Sansão. Sansão pelo Lázaro. Então aqui não é um trabalho feito seguidamente. Iniciando aqui a respeito do amor, quando Jesus pronunciou essa palavra, amor, chegou aqui, porque até então era tudo só material. Olho por olho, dente por dente, sempre assim. Ele fez estremecer o planeta, a Terra tremeu. Os povos e os mártires sofreram muito, porque eles entenderam o que Jesus estava falando. E esses ébrios, vivendo o mundo material, tiveram esperança para ver alguma coisa, mas esses que realmente compreenderam o ensinamento de Jesus foram para o circo. Serviu de diversão. Quando o imperador estava com algum problema, ele então montava um circo com os católicos, com aqueles que comungavam
com a doutrina de Jesus. O amor, ele resume toda a doutrina do Mestre Jesus. Tudo que Jesus nos falou tem sempre uma pinceladinha de amor. E, por não dizer, talvez, uma quantidade maior de amor para todos. O amor é um sentimento, um comportamento por excelência divino. Agora, esse comportamento divino depende se esse amor é um amor de aceitação, um amor de compreensão, um amor de respeito. Esse sim, se for um amor possessivo, não deixa de ser um amor, mas ele está muito no lado ainda do instinto. Está muito no instinto ainda. Nós, quando fomos criados, Deus colocou em cada um de nós, uma centelha de amor. E cada um desenvolveu esse amor da maneira que ele se propôs. Como ele usou tudo isso. Nós viemos do reino mineral, vegetal, animal. O animal só tem instinto. O amor dele é entre o casal, os filhos. Mas logo que crescem, eles se separam. Quando nós entramos no reino hominal, nós então conhecemos a razão. Mas lá no início, quando nós viemos, o instinto era muito forte ainda. Só com aprimoramento, estudo, leitura, é que nós vamos desenvolvendo e vamos desligando do nosso instinto e vamos ganhando um sentimento. O sentimento é um instinto elevado, quando nós já temos um controle dele, quando nós não usamos nada instintivamente. Nós pensamos que nós recebemos a razão. Quando nós chegamos no reino hominal, nós recebemos a razão. E às vezes nós usamos essa razão dentro do princípio cristão, dentro dos ensinamentos de Jesus. O amor verdadeiro, o amor de aceitação, de compreensão, de respeito, aceitar o próximo com seus valores, aceitar e compreender o que o próximo está conosco, não justifica que nós estamos comungando, vivenciando com as suas ideias, mas estamos respeitando os seus valores. E estamos tentando compreender o grau de evolução dele. Porque cada um de nós estamos num grau de evolução. Nós somos criados, podemos ter sido criados juntos. E hoje nós estamos diferentes de um espírito do outro. É como o aluno que vai para a escola. Ele entra junto com o outro. Mas aquele que é dedicado, aquele que realmente se esforça, ele vai para frente. E tem aquele que acomoda. Assim somos nós também. Então o grau de evolução depende muito do esforço e do entendimento, da compreensão, da dedicação do espírito. E nós temos essa oportunidade quando estamos aqui no mundo material.
A lei do amor, aplicada quando nós compreendemos isso e vivenciamos, ela tenta eliminar, extinguir as misérias sociais. Com amor, nós ajudamos as pessoas materialmente quando é necessário, mas também ajudamos espiritualmente. Ajudar a pessoa materialmente, nós precisamos de analisar muito bem, porque às vezes nós estamos acomodando aquela pessoa, porque ele está recebendo o necessário materialmente, ele não vai se desenvolver. Quando nós retornarmos para o mundo espiritual, vamos dizer, puxa vida, mas eu fiz tanto, eu ajudei tanta pessoa, olha como é que tá. Ele não tinha condição nenhuma, o que eu fiz para ele? Nosso mentor, nossos irmãos da espiritualidade falou assim, não, você não ajudou, você o acomodou, você não deu oportunidade para ele desenvolver. Então nós precisamos de pensar nisso quando nós vamos ajudar materialmente. E moralmente, que nós ajudamos elevando uma palavra, levando um abraço, compreendendo a situação que ele está passando, dando uma palavra de conforto, de estímulo, que às vezes o problema dele, para nós, é tão pequeno, insignificante. Nós até pensamos, por que ele está dessa maneira? Por que ele está dessa maneira? Mas cada um compreende e entende a sua situação e aproveita essa situação para crescer espiritualmente, crescer moralmente e no caminho, na conduta de aproximar do nosso Pai maior, que é Deus. Com relação a essa parte do espírito ter uma conduta com relação à prática do amor, nós temos uma, como é que eu vou dizer, uma orientação talvez, um ensinamento, uma oportunidade que o Espiritismo nos trouxe, que é a reencarnação. Se nós pensarmos na reencarnação, nós vamos ver o seguinte, que essa reencarnação que foi colocada, que o Espiritismo nos trouxe, ele diz pra gente o seguinte, a morte não existe. A morte não existe. E como é que nós vamos entender isso, que a morte não existe? Ah, mas eu vejo, o camarada morreu, está lá no caixão, estou vendo que ele está morto. É a matéria, não é o espírito. O espírito é eterno, ele não morre. Nós já tivemos várias vidas, já morremos materialmente um montão de vezes, mas somos sempre o mesmo espírito. O espírito hoje, que ocupa esse corpo material, ele já ocupou um corpo do João, um corpo de Maria, um corpo de uma pessoa, por exemplo, deficiente. Ele já ocupou, porque ele precisou de tudo isso para poder fazer. Mas ele não morreu. Quem morreu é a matéria. Então nós precisamos de compreender isso e saber que nós somos eternos. Estamos no caminho de aperfeiçoamento para voltarmos ao Pai, de onde nós saímos, quando nós estivermos perfeitos. A perfeição, ela é muito demorada, ela não é fácil de conquistar, é muito sofrimento, porque nós temos que mudar o nosso comportamento,
Nós temos que mudar os nossos valores, porque senão nós não conquistamos a chegada ao Pai de onde nós saímos. A essência do amor, essa essência divina do amor, e para nós nos tornarmos mais elevado, mais evoluído, começa pela nossa humildade. É difícil ser humilde, hein? Muito difícil. Aqui na sala, no centro, é fácil de fazer. Lá fora é difícil. Principalmente quando nós somos contestados. Principalmente quando nós estamos num diálogo e às vezes a pessoa não entende. E às vezes chega até nos ofender. Que é a grande oportunidade que nós estamos tendo para sermos e demonstrarmos verdadeiros cristãos. No início eu disse a vocês, e vou repetir aqui, quando nós fomos criados, Deus colocou em todos a centelha do amor. Mesmo aquele que não tem conhecimento nenhum, aquele que desrespeita o seu irmão, aquele que comete crime, ele tem um amor dentro dele. Não é? É o amor que Deus colocou, mas ele está usando esse amor de maneira diferente. O amor possessivo. Ele gosta tanto daquilo que ele diz que aquilo é dele. Ele é capaz até de matar alguém para poder não perder essa condição, não perder isto que ele ama. Ele mata até a esposa por amor. A esposa mata o marido por amor. O filho mata o pai. Mas, Maria, você está louco, você está louco. Se alguém mata e você fala que é por amor, é um amor possessivo. Ele não sabe coordenar, ele não tem controle da emoção dele, da parte instintiva. O instinto está muito aguçado ainda perante essas pessoas, perante esses comportamentos que ele tem. Ninguém nesse mundo vai sufocar o amor. Ninguém. Eu posso, às vezes, não discutir, mas aquilo que eu falei lá atrás. Mas eu não comungo, eu não aceito o que a pessoa está falando comigo, ou está me desprezando. E novamente eu afirmo, é a grande oportunidade que nós recebemos para podermos evoluir espiritualmente. Você é um louco, o camarada desfaz de você, se faz tudo isso, e você acha que é a oportunidade? É, se nós soubermos usar isso para o nosso aprimoramento. Porque se tudo vier junto, beleza, tranquilo, é fácil, não tem nada. Ninguém discorda de mim, ninguém me acusa, ninguém faz nada. Tudo que eu falo é sagrado, esse negócio todo. Que valor tem? O que eu estou recebendo de ensinamento com relação a isso? Nada. Então, as dificuldades que aparecem para nós é a grande oportunidade de nós crescermos.
moralmente e espiritualmente. O amor só cresce, ele só desenvolve com um comportamento moral, intelectual. Mesmo ele sendo imprensado, condensado no egoísmo. Se nós amamos egoisticamente, nós estamos estabilizados, nós não estamos crescendo, nós não estamos subindo, nós estamos desenvolvendo. Egoístico. Amar aqueles que comungam com a minha ideia, aqueles que aceitam tudo que eu estou falando, aqueles que são meus amigos, aqueles que demonstram respeito, pode ser fora não, mas na minha presença sim. Puxa, como eu amo essas pessoas. Que vantagem. Por que eu vou discordar se ninguém? Por que eu vou condenar? Por que eu vou fazer se todo mundo concorda com tudo aquilo que eu faço? Esse amor é muito fácil de ser vivido, mas ele não é progressivo. Tanto quanto você amar aquele que discorda de você, compreendendo. Novamente, eu vou reforçar. Não é porque ele discorda que eu tenho obrigação de comungar e aceitar o que ele está falando. Então, isso é... Quem comunga com as mesmas ideias, os mesmos valores, esse amor, ele é válido, ele vai ser reconhecido. Mas a hora que colocar na balança, ele tem um peso muito pequenininho. O amor que Deus deseja de todos nós é a prática, pouco a pouco e indistintamente, a todos aqueles que nos procuram e que precisam. Indiferente dele estar no mesmo princípio religioso, indiferente se ele está na mesma condição intelectual, indiferente se ele está preparado moralmente, diferente de tudo isso. Mas perante Deus, esse amor tem um valor muito grande. E é um valor que realmente pesa. Colocou na balança, o prato desce. Jesus disse para nós, quando estava aqui, eu digo para nós porque provavelmente algum de nós esteve presente lá, quando ele passou por aqui. É que nós não o compreendemos, por isso estamos hoje aqui, estudando e falando a respeito da lei do amor. Jesus disse: amai-vos ao vosso próximo, como a vós mesmo. Ele diz isso, quando ele estava pregando. Amai a todos, como eu vos amei. Está difícil demais. Amar como Jesus nos amou, nós temos que melhorar muito. Nós temos que progredir moralmente e espiritualmente. Nós temos que ter um montão de comportamentos diferentes que nós temos hoje. Jesus foi tão assim, forte, para dizer do amor, que ele pediu para que nós amássemos os inimigos.
vezes nós não amamos os amigos. Às vezes nós não amamos alguém de sangue que está junto conosco. E Jesus faz isso, é absurdo. Jesus, fique calma conosco, cara. Pega leve, né? Pega leve. Não faz assim não. Amar o inimigo. Puxa vida. Por que ele falou isso? Porque inimigo é irmão dele como nós somos. É filho de Deus como nós somos. Nós gostaríamos que alguém maltratasse um irmão nosso de sangue, na imperfeição que nós estamos, que ainda não conseguimos ainda perdoar. Imagine ele. Foi a oportunidade que ele nos deu para que nós pudéssemos realmente retornar o mais rápido possível. Talvez o mais rápido que eu estou falando, talvez mais uns 20 séculos, talvez 30 séculos. Não sei se com 30 séculos nós vamos chegar a Deus nosso Pai. Não sei nem quantos séculos nós vamos sair desse mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração. Não sei. Se a gente chegar ao Pai. Aqui eu vou dizer algo que eu faço. Não significa que seja o correto 100%, que seja o máximo. Mas quando eu faço a minha prece, seja para iniciar a reunião, seja para terminar uma reunião, para encerrar aqueles encontros, eu digo: Jesus, leve a minha prece ao Pai. Eu ainda sou tão pequeno para chegar junto dele. Muito pequeno eu sou. Então eu peço para que Jesus leve a minha prece. Para nós, estou sendo um pouco fora da lei do amor, mas a prece é muito importante. A oração nos liga ao plano maior. Faz parte. Faz parte. A oração faz parte. A prece faz parte. E nós, quando oramos, sinceramente, de coração, não precisa ser muito com muitas palavras, não. E muito menos com prece decorada também. Já faço. Tem uma oração que mais se aproximou de Deus. Foi de um escravo. Ele chegou à noite, colocou o corpo na cama e falou assim: Deus, me perdoa, eu não tenho força nem para rezar. Foi a prece que mais se aproximou de Deus, porque ele foi sincero, ele foi correto, ele realmente falou com o Pai. Foi a que mais, nesse planeta Terra, que eu tenho conhecimento, foi a prece que mais se aproximou de Deus. Foi desse escravo, cansado, na hora que ele foi deitado. O amor praticado, vamos voltar novamente à lei do amor, nos leva à prática da caridade, da humildade, da paciência, da abnegação, da resignação e do sacrifício. Todas essas virtudes são filhas do amor. Bota certo disso. Quando nós amamos, nós estamos praticando. Não diga que praticamos todas de uma vez só, mas estamos praticando. A lei de Deus, as leis divinas, os ensinamentos de Jesus nos pede, nos orienta, nos encaminha para que nós não julgamos o nosso próximo. Não vamos julgar o nosso próximo. Vamos olhar primeiro para nós, vamos nos julgar. Quando nós julgamos alguém, nós estamos apontando: ó, ele, tem 3
virado para você. Olha para você. Enquanto você está apontando um, tem 3 apontando para você. E esse aqui está comunicando com o Pai superior. Pense em Deus. Pense em Deus. A humanidade que nós vivemos hoje é a nossa família terrena. Nossa família. Nós não temos só a família de sangue. Pai, filho, esposa, netos. Não. Toda a humanidade é uma família porque nós somos filhos do mesmo Pai. Nós somos irmãos. Nós estamos numa família. E nós precisamos de praticar o amor, praticar e evidenciar, né? O amor e justiça. Temos que ser justos. Não importe que a minha justiça, aquilo que eu decidi, está me prejudicando, mas é justo aquilo que eu estou fazendo. Assim é vivenciar a lei do amor. Hoje, nesse planeta, nós estamos muito melhores que 100 anos atrás. Muito, muito melhores. Nós somos melhores moralmente, espiritualmente, tecnologicamente, então, nem compara, tecnologicamente. Nós estamos aceitando mais a liberdade, aceitando, compreendendo a liberdade. Estamos compreendendo e aceitando a igualdade. E já estamos praticando, não conforme devíamos, mas já estamos praticando a fraternidade. Já somos bem mais fraternos hoje do que éramos há 100 anos atrás, há 1 século, 2 séculos atrás. Futuramente estaremos muito melhor, pode estar certo disso. Porque agora nós já estamos recebendo os ensinamentos, já estamos dispostos a praticar, estamos dispostos a aceitar. Quando nós vamos criticar alguém, nós já pensamos, opa, estamos praticando em pensamento. Com palavras, às vezes a gente pensa 2, 3 vezes, porque nós podemos receber alguma coisa que eu sempre digo, vai nos auxiliar se nós aceitarmos e compreendermos. Se nós nos revoltarmos, não. Hoje nós estamos compreendendo mais as leis divinas. E nesse entendimento e aceitação, nós estamos sendo mais cristãos. Hoje nós já somos bem mais cristãos do que há 100 anos atrás. Toda evolução, todo crescimento está nessa máxima. Amai muito para seres amados. Quanto mais nós amamos, mais nós seremos amados. Mas eu amo a pessoa, não recebo nada, nenhum agradecimento, e agora você vem falar para mim, para amar desse jeito? Nós não temos que receber nada dos encarnados que estão vivendo junto conosco. Recebemos lá do Pai. Recebemos das entidades superiores que nos facilitam a nossa conduta nesse planeta. Mas como eu disse para vocês que existe o amor que nos eleva espiritualmente, moralmente, e disse também que o amor às vezes nos coloca preso aqui. E eu disse também para vocês que eu iria tentar
explicar alguma coisa nesse sentido. Agora chegou a hora de eu falar dos problemas do amor. Se alguém quiser dar uma olhadinha, está no livro Fonte Viva, a lição 91, psicografado por Chico, e Emmanuel é o mentor espiritual. Numa carta enviada aos Filipenses pelo apóstolo Paulo, no capítulo 1, no versículo 9, ele disse assim para os filipenses: que nosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Vamos entender o que ele quis dizer. Cada vez mais pelo conhecimento e todo discernimento. No decorrer aqui, nós vamos esclarecendo. Tá certo? Se tiver alguma dúvida e se tiver oportunidade, nós podemos conversar depois também. O amor é a força divina do universo. Precisa de vigilância para não desviar a sua aplicação. Até agora nós falamos daquele amor que nos eleva, que nos cresce. Aquele amor que faz com que nós nos aproximemos do Pai que nos criou. Mas quando o amor é maior nas coisas materiais, deixando o dono, quando eu digo coisas materiais, é casa, automóvel, é dinheiro, é tudo isso. Às vezes o amor, por exemplo, possessivo com relação à família. E ele fica com medo de perder todas essas coisas materiais que ele julga que ter conquistado, que nada mais é que Deus o emprestou nesta encarnação para que ele pudesse usar. Mas em benefício próprio? Uma parte sim, mas tem que também auxiliar os irmãos que estão necessitados junto. Essa pessoa que tem esses poderes, ele se apega em demasia, principalmente no dinheiro. E naqueles bens materiais que ele comprou, ele julga ser dele, temporariamente. Que a hora que retorna para o mundo espiritual, tudo fica aqui. Você leva outros bens. É fiel depositário. É, fiel depositário. Deus, como disse, Deus nos emprestou. Falou, está aí com vocês, aí, faz bom uso. Depois nós vamos responder se nós não fizermos. Isto, por exemplo, esse apego ao dinheiro, aos bens materiais, tem dois vícios que nós precisamos desvincular dele o quanto antes, que é a avareza e o egoísmo. Se eu acho que tudo é meu, você é egoísta. Não é. Eu tenho, eu preciso de dividir isso. Não esqueça que lá atrás, cuidado para não acomodar. Para não acomodar. Porque se você acomodar, você não está ajudando. Você está fazendo com que ele não evolua, com que ele não cresça. E nós precisamos de ajudar que as pessoas cresçam, desenvolvam. Normalmente, quando nós sabemos que as pessoas estão bem de vida, dinheiro, carro bonito, casa, passeando, viajando, às vezes nós vamos, puxa vida, como é que ele conquistou isso tudo, hein? Será que ele foi honesto para poder ter tudo isso? Nós estamos julgando. E a gente até pensa na honestidade dele.
até a gente pensa o seguinte: por que que ele tem e eu não tenho? Oh Deus, por que você dá tanta coisa para ele e nada para mim? Deus dá. Talvez numa encarnação passada ele nos deu, mas muito mais do que aquele que tem, mas nós não temos nada. Hoje nós viemos nessa encarnação precisando de aprender, e por isso nós temos dificuldades. Quando nós pensamos nisso, por que que ele tem e eu não tenho? Qual é o vício que está dentro de nós? É a inveja. Inveja? Ele tem, eu não tenho, eu fico inveja. E quando eu falo com outro, meu amigo, cara, olha lá, olha como é que ele está. Será que aquilo foi honesto? Será que ele não passou a mão com alguma coisa? Será que ele não desviou? O que é isso? Maledicência. Maledicência. É o problema do amor. É o problema do amor. Se nós não sabemos usar o amor, nós temos tudo isso aí. Ao invés de nós crescermos, nós estamos plantados aqui no planeta. Lá atrás, Paulo falou do pleno conhecimento e todo o discernimento. O amor crescente e sendo desenvolvido dentro de cada um, e nós estamos incluídos nisso aí, e sendo praticado com conhecimento e discernimento, é uma grande conquista espiritual. Desde que não acomoda a pessoa que está sendo ajudada, aquilo sempre bato nesta tecla, sempre bato. Se você acomodou, você não ajudou. E com discernimento qual que é que nós ajudamos? É sem crítica, sem comentar com os outros. Ó, fulano está desse jeito? Ajudei pra caramba, você precisa ver. O cara tava numa pindaíba que nem mole aí. Eu fiz tudo. Isso nós não estamos usando de discernimento. Nós estamos usando o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa condição de julgarmos seres melhor que os outros, coisa que nós não somos. Nós podemos estar num grau de evolução, mas nós não somos melhor do que ninguém, porque nós somos filhos de Deus. A cultura, o estudo que nós fazemos, seja o estudo material, seja o estudo da doutrina, nós temos um aprimoramento moral com isso. E nesse estudo intelectual, nesse aprimoramento moral, reforça a manifestação de amor que nós temos. E este comportamento que nós fazemos, agindo com amor, sem segundas intenções, é que faz nos aproximar de Deus. Às vezes nós queremos praticar o amor. Puxa vida, não. A pessoa está lá desse jeito, eu preciso de fazer alguma coisa. Preciso levar uma palavra, ver se ele precisa talvez de uma alimentação. Eu preciso de fazer isso. Eu estou querendo praticar o amor. Mas aí passou aquele momento, aquele negócio todo, eu deixo de lado, não realizo. Quando eu pensei e quis praticar, eu criei um quadro, uma imagem. Eu plasmei alguma coisa aqui. Se eu não concluir,
esse quadro fica desfigurado, ele se perde. Não basta só querer, precisa fazer, precisa de praticar. E praticar com amor na sua plenitude. Aquele amor desprendido. Estou fazendo, não estou nem preocupado com o que vai acontecer ou que vem de volta para mim. Eu arrumei uma estrofe aqui, encontrei uma estrofe aqui desse evangelho. E para encerrar esse nosso encontro, eu vou ler para vocês e vou interpretar alguma coisa que eu entendi. Não significa que vocês não possam discordar de mim, tá certo? Sou perfeito. Eu estou aqui numa evolução. Um dia eu chego ao Pai. Quando? Eu não sei. Diz o seguinte: o espírito deve ser cultivado como um campo. O campo, se você não coloca a semente, ele não vai te dar fruto, não vai te dar árvore, não vai fazer nada. Como é que o espírito deve ser cultivado como um campo? Que sementes que eu vou colocar nesse espírito para ele evoluir, para ele crescer? Os ensinamentos de Jesus, é a grande semente. As leis divinas, a prática do amor. Isso são sementes que nós colocamos no espírito e ele vai trazer com certeza grandes frutos para toda a nossa caminhada nesse planeta Terra. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. A riqueza material depende de você cuidar do campo materialmente para você ter a riqueza. E a riqueza espiritual é aquilo. É a gente conviver, a gente evoluir moralmente. Aí sim nós vamos ter essa riqueza futura. E ela começa na hora que nós iniciamos esse comportamento. Será então que, compreendendo a lei do amor, que une todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma? Quando nós compreendemos a lei do amor, nós já estamos melhor. Mas quando nós praticamos, nós estamos muito mais. Não adianta só compreender, tem que praticar. Compreender é o início, é o primeiro passo, mas precisamos de praticar. E assim nós vamos receber os suaves prazeres da alma. Esses prazeres é o prelúdio das alegrias celestes. É quando nós retornarmos ao mundo espiritual, estaremos alegres por ter cumprido a missão. Que nós saímos de lá, que Deus acreditou em nós, que o nosso mentor espiritual nos envolveu, nos empurrou, colocou as oportunidades na nossa frente. Às vezes nós nem buscamos, deveríamos buscar sim, para podermos melhorar. Mas ele vê que nós estamos um pouquinho acomodados, ele coloca tudo na nossa frente e mostra: vai lá, aparece, olha só o que tem. Então, o que eu tinha para trazer para vocês nessa noite de hoje é isto. Eu agradeço muito. Peço a Deus, nosso Pai, o mentor espiritual, o meu individual, e o mentor espiritual dessa casa, que possa levar a cada um de vocês tudo isso para a melhora e o crescimento moral e espiritual. É isto que engrandece qualquer palestra que vem. Muito obrigado a todos.